Participei de uma Game Jam com 150 pessoas inscritas e o resultado foi inesperado. Fala galera, Jeto na área trazendo mais um vídeo. E hoje eu vou contar pra vocês toda a jornada da minha segunda Game Jam que eu participei, desde a decisão de entrar nela até o resultado final. E tudo começou logo depois que eu postei o vídeo no canal da minha primeira Game Jam, que foi aquele vídeo onde eu refiz o meu primeiro jogo. Inclusive, esse vídeo foi muito importante pra mim porque marcou a volta do meu canal depois de um tempo parado. Eu publiquei esse vídeo no servidor do organizador da Jam e pouco tempo depois ele anunciou a segunda edição, a Next Indie Jam 2. No começo, eu fiquei bem dividido se eu ia participar ou não, porque eu trabalho como CLT e isso consome muito tempo do dia a dia. Além disso, a Jam ia acontecer entre os dias 11 e 25 de janeiro, onde eu já tinha saído de férias e eu estaria trabalhando mesmo, ou seja, eu não teria tempo para desenvolver alguma coisa legal. Mas, como dito, diferente da primeira Jam, que só durou uma semana, essa teria 2 semanas. E aí, ponderando bastante, eu pensei que essa seria uma boa oportunidade para ver o quanto eu realmente evolui, desde a minha primeira Game Jam, é claro. Depois de muitos pensamentos, eu resolvi que ia participar. A ideia inicial era fazer essa Game Jam sozinho, cuidando da programação, de arte, sons, música e assim por diante. Mas, conversando com o Tepper, e honestamente eu não lembro como a gente chegou nesse assunto, ou eu convidei ele, ou ele se autoconvidou, não sei o que aconteceu, eu sei que a gente decidiu que ia participar em dupla. Na Jam, podia participar sozinho ou em dupla, então tava tudo certo. Eu fiquei responsável pela programação, e o Tepper ficou responsável pela arte. E aí sim, a Game Jam podia começar oficialmente. Com a Game Jam iniciando no dia 11, o tema foi anunciado, Se Move Quando Me Movo. Naquele momento a gente não fazia ideia do que ia sair disso. Para ajudar ainda mais, a Jam começou e nos 2 primeiros dias da Jam a gente não fez absolutamente nada. No primeiro dia eu tive compromisso e no segundo o Tepper também. Ou seja, já foi menos 2 dias pra nós nessa Game Jam. No terceiro dia, finalmente, com os 2 tranquilos, mas eu trabalhando, o Tepper chegou com a ideia base do jogo. A proposta era ter 2 personagens na tela, um na parte de cima e o outro na parte de baixo. E quando um se movia, o outro se movia junto de forma espelhada. A inspiração veio daquele joguinho de Flash, Fire Boy, Water Girl, ou ao contrário, eu não lembro. Eu sei que tem um joguinho aí e o editor vai colocar na tela. A inspiração veio desse jogo. A sacada do jogo ficou mais ou menos assim. O WSD ia controlar o menino, enquanto as setinhas controlam a menina. Mas independente de quem você controlava, o outro ia sempre se mover junto. E isso acabou criando uma gameplay bem caótica, estratégica e divertida no final. Sem um nome definido ainda do que seria esse jogo, esse projeto, enfim, eu abri o GitHub, criei um repositório com o nome provisório da Game Jam e convidei o Tepper pro projeto. No Game Maker, o nome provisório do projeto virou Blue Boy and Pink Girl. Fiz o primeiro commit inicial, ajeitando algumas coisas, iniciei o projeto e bora codar. A primeira coisa que eu fiz, depois de ter ajeitado a ROM, foi importar o meu pacote de scripts, que me ajuda a poupar muito tempo com coisas básicas que eu não preciso ficar repetindo fazer. Depois disso, comecei criando os 2 players com as sprites que o Tepper já tinha meio que preparado. Configurei os controles espelhados, fiz a máquina de estado básica, andar, pular, cair e morrer. No começo, o jogo era basicamente um personagem em cima, o outro embaixo, quadrados de colisões envolvendo eles e eles se movendo espelhadamente. Não tava bonito, mas só para testar já tava funcionando. Nesse começo era o mais importante. Depois disso, eu fui fazer as caixas que iam servir para os puzzles. A ideia era ter 3 tipos de caixas. A caixa azul, que só o menino poderia empurrar. A caixa rosa, que só a menina poderia empurrar. E uma caixa branca universal que ficou planejada, ficou lá sprite, mas a gente acabou nem usando. Essas caixas precisavam ser arrastáveis, colidir corretamente entre si e também ficarem sólidas quando o jogador pulasse em cima delas. Essa parte deu bastante dor de cabeça, porque no começo os personagens entravam dentro das caixas e as caixas atravessavam umas às outras. E aí o jogo meio que quebrava. E eu tive que mexer no sistema de colisão até tudo ficar certo, pelo menos eu acho. Com a mecânica básica das caixas funcionando, eu decidi implementar os espinhos e o estado de morte do jogador. Ou seja, encostou no espinho, o personagem morre e a fase reinicia. E também adicionei o botão da tecla R no teclado para reiniciar a fase manualmente, caso você ficasse travado em algum puzzle. Em seguida, eu adicionei um trampolim. Eu fiz uma sprite mó basicona, feia pra caramba, que eu nem tenho imagem, infelizmente, desculpe. Mas o trampolim é um trampolim, ia servir para as fases verticais. Depois, dei o sapo verde, que você pula em cima e ele se move sozinho de um lado para o outro. E também um sapo rosa, onde você pula em cima e ao invés de ele se mover sozinho, você controla para onde você vai. Então, são 2 mecânicas diferentes. E um pouquinho depois,
esse sapo rosa virou um guarda-chuva, mas mantendo a mesma mecânica. Enquanto tudo isso acontecia, o Tapper estava simplesmente mandando bem pra caramba com as artes, como sempre, né? Esse cara é... Mano, eu fico deslumbrado com esse cara. As pixel arts ficaram lindas, as animações muito bem feitas e a identidade do visual do jogo ficou incrível. Sério, esse jogo ficou top demais. Inclusive, ele usou o meu jumper provisório que eu tinha feito com base para sprite final. O que pra mim ficou... Cara, é muito engraçado mesmo, porque ele é um pixel artista profissional e eu sou um Zé Ninguém e ele pegou e usou como base e eu fiquei zaz. Virei o Chaves. E já fica aqui, se você precisar de um pixel artista, chama o Tapper, as comissões estão abertas. Depois disso, eu adicionei botões provisórios que vão servir para abrir as portas. E deixei tudo configurável por variáveis para facilitar a criação das fases pelo Tapper. Também adicionei o Orbs de teleporte, backgrounds e o menu inicial e o sistema de pause. Chegando na segunda semana, perto do prazo acabar, aqui o tempo começou a apertar. Eu corrigi vários bugs, ajustei animações, adicionei partículas, testei diferentes versões de transição, até chegar na final. Implementei um sistema de save, sons, música e o tutorial na tela. Também adicionei vários polimentos importantes, como o Stretch and Squash, Screen Shake, Buffer de pulo e o Coyote Time, para deixar o jogo mais gostosinho de jogar. Do dia 25, o último dia da Gen, o Tapper acordou às 7 da manhã e eu acordei às 8. Foram os últimos ajustes de fases, bugs, créditos e a mensagem final de agradecimento. E a gente acabou enviando o jogo às 9h55 da manhã, 5 minutos antes do prazo acabar. Depois disso, foi só esperar. Tinham muitos jogos bons dessa Gen e o resultado ia sair no dia 31 de janeiro. E a gente ficou em quarto lugar. Confesso que a gente queria pelo menos um top 3, mas considerando que tiveram 149 pessoas inscritas e 34 jogos enviados, foi uma colocação excelente. Essa experiência só me deixou ainda com mais vontade de continuar participando de Game Jams. E a próxima que eu vou participar é bem maior, a Noni Gen 12. Mais gente, mais desafio e mais pressão consequentemente. E claro, mais história para contar aqui no canal. E por fim, se vocês quiserem jogar o jogo da Game Jam, o Mihoed, ele vai estar lá disponível na itch.io, o link vai estar no comentário fixado. E venho aqui pedir para vocês que se vocês gostarem do vídeo, deixa o like, se vocês não forem inscritos, se inscreve no canal. E comenta aí o que acharam do jogo, do vídeo, da Game Jam. E muito obrigado pela companhia, eu agradeço do fundo do meu coração, tamo junto e até a próxima.